Vamos lá, Raquel, o que você achou da nota do governo brasileiro? O que vai sair disso? Fabiola, a gente precisa ter mais detalhes, mas não me surpreendeu que tenha sido mencionadas sanções aos ministros do Supremo. Essa não é uma negociação normal, não ficaria restrita só ao comércio, né? O presidente Lula pede a revogação das tarifas, mas ele também menciona sanções às autoridades, porque são sanções muito injustas. E ele não perderia a oportunidade de expor isso, de colocar, como a gente até fala no jornalismo, o outro lado, né? Você tem ali o bolsonarismo colocando os argumentos e aí o presidente Lula traz a injustiça da lei Magnitsky. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes está sancionado, sua família está sancionada e existe a possibilidade de outros ministros do Supremo Tribunal Federal serem sancionados. Então, tem uma pressão do Judiciário sobre o Poder Executivo para fazer esses argumentos chegarem ao presidente Donald Trump. E Lula não ia deixar passar essa oportunidade, estou falando isso aqui desde o começo do nosso jornal. Então, está colocado ali na nota, né, que o Trump menciona a questão... O Lula menciona a questão comercial, mas também menciona a questão política. O que a gente não sabe é o que o Trump respondeu. Tem outra informação muito relevante ali, porque apesar deles terem mencionado, os presidentes terem indicado seus contrapartes, que são Marco Rubio, do lado americano, e do lado brasileiro, Jorge Alckmin e Fernando Haddad, e atenção, Fabiola, o Brasil não indica só um intermediário, né? Ele indica Geraldo Alckmin e indica Geraldo Alckmin, Mário Vieira e Fernando Haddad, porque existe uma disputa de protagonismo entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad nessa história. Se você quiser, depois a gente conversa mais sobre isso. O Brasil indica alguns protagonistas, mas tem uma troca de telefones entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, o que não é comum. Então, você vê que eles querem estabelecer uma linha de canal direto, o que faz parte também um pouco das características desses dois presidentes, né? Que tem os dois, apesar de serem de ramos e de ideologias políticas totalmente diferentes, eles têm os dois essa característica que os une, né? De ter um caráter mais personalista e e talvez seja isso o estabelecimento dessa química também, de gostar de tratar da política de uma forma mais personalista. E talvez esse canal direto facilite as coisas mais na frente, né? E seja um entrave para o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo faz muitas informações chegarem para Donald Trump através do backstage, né? Eles cortam o Tesouro Americano, eles cortam o Departamento de Estado e eles fazem as informações chegarem a Trump através de Jason Millen, através de outros canais do bolsonarismo. E agora o Lula tem um canal direto com Donald Trump. Um canal direto, tem o Zap. Será que eles vão trocar figurinhas no Zap? Estamos de volta para quem estava conosco na TV, todo mundo junto e misturado. Sim, a notícia caiu no nosso colo, no meio do All News. Vira o programa. É Jamil Chad que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Vamos abrir a porta de novo para ele, porque ele está chegando por aqui e ele está cheio de informação. Já saiu a nota, já li a nota aqui para nossa audiência, Jamil. Mas o que você traz de bastidores? Lula e Trump, rola uma química mesmo entre eles, conversa boa, vai ter conversa presencial, encontro. Lula até se dispôs a ir até os Estados Unidos para encontrá-lo e mais do que isso, pediu redução de tarifa, pediu a retirada de sanções e Trump respondeu, vai seguir negociações. Olha só, Fabiola, voltando aqui na própria nota, tem algo curioso, porque às 11h47, a primeira nota que foi publicada pelo governo brasileiro, ela não falava sobre as medidas restritivas aplicadas contra as autoridades brasileiras. O texto terminava, solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais, ponto. Às 11h47. Aí ela é atualizada às 11h54, com essa nova frase. Ou seja, isso é colocado numa segunda versão da própria nota do governo brasileiro. Houve talvez um cuidado, será que nós vamos citar isso na nota oficial ou não? E ela aparece nessa segunda versão da nota oficial alguns minutos depois da nota original. Isso é algo, claro, a ver aí por que essa hesitação em colocar esse tema. Mas o fato é que o governo Lula colocou, obviamente, esse tema. Por que colocaram esse tema? Porque certamente o tema, a restrição, ou basicamente a aplicação da lei Magnitsky contra o Brasil, é obviamente uma violação à soberania brasileira.
Então, falar disso seria absolutamente normal. O que não seria normal seria uma conversa justamente sobre os problemas da relação bilateral e não tocar nesse assunto. Seria, eu diria, até fora do comum, né? Afinal de contas, se esse é um ponto fundamental da relação, ela desaparecer da agenda seria muito estranho. Um outro, e aí eu queria só fazer duas ligações com dois fatos aí que vocês já trataram, mas fundamental. Essa troca de telefones que a Raquel apontou entre Donald Trump e Lula, para que tenha essa relação talvez mais direta, ela é um curto-circuito do bolsonarismo. Né? Ela é uma possibilidade de que aqueles canais criados por Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, etc., por assessores da Casa Branca, etc., que aquilo ali tem algum tipo de curto-circuito. Afinal de contas, o governo brasileiro, por meses, tentou justamente criar essa relação foi rejeitada, ou pelo menos foi respondida de uma forma extremamente fria por parte dos americanos, e hoje há uma nova situação. Aí eu me pergunto como é que o bolsonarismo, e principalmente Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, vão dar as suas versões sobre o motivo pelo qual esses dois presidentes agora vão ter talvez esse contato um pouco mais direto. Esse é um ponto. O ponto do Marco Rubio, eu concordo com o embaixador, no mínimo, curioso. Por quê? Porque Marco Rubio é, sim, a ala mais ideológica, mais dura, mais radical do trumpismo, pelo menos no que se refere à política externa, à política justamente de aplicação de sanções. Ele é aquele personagem que não esconde que um dia quer ser presidente dos Estados Unidos. Ele, inclusive, já foi candidato a presidente dos Estados Unidos contra o próprio Donald Trump naquela primeira eleição. E ele era tão radical quanto Donald Trump. Ou seja, ele tenta justamente criar esse caminho para eventualmente ser um candidato à presidência. Para ele ser esse candidato à presidência, um dos elementos que ele tem usado é justamente a ideologia, a radicalização dessa posição, inclusive com a América Latina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, outros países da América Latina e também com o Brasil.